A paz do Senhor Jesus. Amém. Agora está aparecendo a igreja de Jesus Cristo. Amém. Já quero convidar você a se colocar de pé, você que pode. Tiagão, me ajuda lá com as luzes. Comece a entoar aí palavras de adoração ao Senhor. Começa a glorificar o nome do Senhor. Começa a orar aí. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos apenas te conduzir na adoração, mas agora é você e o Senhor. Agora é você declarando para Ele tudo que Ele representa na sua vida. Começa a se libertar agora de todo cansaço, todo peso. Começa a deixar agora aos pés da cruz, no altar do Senhor, tudo aquilo que tirou a sua paz no dia de hoje. O cansaço físico, emocional. Amém, queridos? Vamos adorar o Senhor em espírito, em verdade, com todo o nosso coração. Erga suas mãos, declare ao Senhor palavras de adoração. Não fique preso apenas na letra das canções, mas cante com todo o fôlego do seu pulmão. Agradeça a Deus porque você está respirando hoje. Agradeça a Deus porque você levantou da cama mais uma vez. Amém? Vamos adorar o Senhor. Jesus, santo é o teu nome, Senhor. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos erguem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Adore ao Senhor. Os anciãos erguem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Declare que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória.
nós declaramos que o Senhor é digno de todas as coisas nessa noite, de toda adoração e todo louvor, Jesus. O Senhor é digno de tudo, Pai. Adore ao Senhor, querido. Adore a Ele, que é digno de tudo. Sua adoração está subindo a Ele nessa noite. Creia que a sua adoração está chegando no trono dEle nessa noite. Adore. Dia e noite suba. Isso, igreja, adore. Adoração. Dia e noite suba-te nossa 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 adoração. Dia e noite suba-te. Tu és digno de tudo. Declare isso. Tu és digno de tudo. Oh, Jesus. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Te exaltamos. Exalte o nome do Senhor. Te exaltamos. Exalte o nome dEle nessa noite. Ó Senhor, te exaltamos, Deus. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, tu és digno de tudo. Oh, Jesus. Oh Senhor, tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tu é a glória. Lucas 22, 31. Podemos? Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Senhor Jesus, que esse recado que eu dei aqui antes da mensagem, Pai, chegue ao coração da igreja com amor, Senhor. E que eles entendam que eu quis dar aqui uma orientação. Peço agora também que essa mensagem penetre nos nossos corações, assim como penetrou no meu, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Eu vou, como eu te disse, acelerar um pouquinho aqui para eu conseguir falar o que eu preciso. A título de instrução, vale lembrar, se você não sabe, se você tiver um papel, uma caneta, quiser anotar, Lucas não foi discípulo de Jesus. Lucas nem mesmo conheceu Jesus. Lucas era um médico grego
e ele era amigo íntimo de ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo. Além de escrever o evangelho que leva o nome dele, ele também escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Os estudiosos aí consideram o evangelho de Lucas o mais rico, com vocabulário mais rico, ou seja, a escrita mais perfeita. Isso mostra que Lucas, ele tinha estudo, era um homem letrado, conhecido, tá bom? Então agora você já conheceu um pouquinho aí da biografia do evangelista Lucas, e você já sabe que ele nem conheceu Jesus, e eu acho isso muito interessante para nós, né? Porque ele não conheceu Jesus, escreveu um evangelho, escreveu o livro de Atos. Era um homem que cria em tudo que ouvia a respeito do nosso mestre. Então que para nós ele seja um exemplo, né? Mesmo que nós não tenhamos conhecido o nosso Jesus pessoalmente, que a gente possa ter um espírito como o de Lucas, assim, né? De crer naquilo que nós nunca vimos. Nesse texto que nós lemos, nós vemos Jesus e os discípulos um pouco antes do momento da crucificação. E Jesus aqui, ele está dando um alerta para os discípulos. Ele está dizendo: Satanás pediu para cirandar vocês. Eu acho que na versão que nós lemos aqui estava escrito peneirar. É a mesma coisa, tá? Peneirar, algumas versões diz cirandar. E ser peneirado ou ser cirandado, porque quando você está com uma peneira na mão, quem já foi servente de pedreiro aqui sabe, eu já fui. Quando você está com uma peneira na mão, normalmente você faz um movimento circular, de cirandar. E no contexto bíblico, isso significa afligir. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: Pedro, Satanás pediu para afligir vocês. E quer saber de uma coisa? Eu vou orar para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus está dizendo assim: eu vou deixar, eu vou permitir. E com isso, quando nós olhamos essa fala de Jesus permitindo que Satanás cirandasse os discípulos, nós precisamos entender no contexto da nossa vida de hoje que existe sim a possibilidade de Deus permitir que nós sejamos afligidos pelo nosso inimigo. Eu costumo dizer que algumas coisas acontecem por vontade de Deus e outras por permissão. Se a gente olhar lá para o livro de Jó, foi isso que aconteceu. O diabo chegou assim, Satanás chegou, e aí Deus perguntou, e aí falou: estou dando umas voltas pela terra aí. Aí eles começaram a falar de Jó. Aí ele falou: mas também é fácil, o cara tem tudo, tem terra, tem boi, tem um monte de filho, tem uma mulher que ama ele, assim até eu vou te adorar. Aí o próprio Deus disse: então pode tocar na vida dele, só não mata ele, mas o resto. E nós sabemos que aquele homem foi extremamente afligido. Mas qual será a razão para Deus permitir que nós sejamos afligidos? E é isso que eu quero discorrer aqui com a igreja, em alguns pontos, algumas razões para nós entendermos o porquê que nós passamos pela peneira. Obrigado. A peneira afina o caráter. Afina ali é verbo afinar, tá? Refinar, purificar. Por que Deus permite que isso aconteça com nós? Talvez você já tenha se feito essa pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Eu nem fiz nada para merecer isso. E o primeiro ponto que eu quero tratar com você, meu irmão, a razão pela qual Deus permite, baseado nisso que nós lemos, é porque o Senhor, Ele conta com você. Ele precisa de você. Ele conta com a sua ajuda. Observe que Jesus disse assim: Satanás havia pedido para peneirá-los. Ou seja, ele estava falando de todos os discípulos. Só que Jesus vai dizer assim: aí Pedro, eu orei por você. Eu não sei você, mas isso me leva a refletir no seguinte: ou Jesus sabia que os demais discípulos não teriam a fé abalada, só a de Pedro, falou: Pedro, eu vou orar por você, porque a sua fé vai ser abalada, a dos outros não. Ou o inverso disso, o contrário disso, porque Jesus de repente
ele contava com Pedro, ele precisava que a fé de Pedro fosse mantida para poder ajudar os outros que teriam a sua fé abalada. E por que eu acredito nisso? Pelo que Jesus disse no final: depois que você se converter, fortaleça os seus companheiros. Fortalecer, irmão, é ajudar aquele que está fraco. Por isso que eu creio que Jesus, ele orou por Pedro, porque ele precisava, ele contava com Pedro mais para frente. E você e eu sabemos que Pedro foi um grande líder. A igreja iniciou a partir de Pedro, que é analfabeto, pregou, e na primeira pregação dele, 5 mil almas se converteram. Na primeira foi 3, na segunda 5, ou o inverso. Depois você dá uma olhadinha lá em Atos, que está escrito lá. E é por isso que eu creio que às vezes nós passamos pela peneira de Deus, ou melhor, pela peneira do diabo, porque Deus permitiu, porque o Senhor conta comigo e com você para alguma coisa. Mas para isso é preciso que nós sejamos purificados. É preciso que nós passemos pelo processo da peneira. Porque, irmão, você há de convir comigo o seguinte: quem conhece peneira sabe que ela tem várias malhas, né? Tem a peneira que tem a malha mais aberta, a peneira que tem aquela malha mais fininha. Então, no decorrer dessa mensagem, nós vamos entender os processos dessas peneiras. Por que Deus permite a gente passar por isso? De repente você vai entender em qual peneira, qual nível de malha você está, na malha da peneira. Uma peneira mais larga, uma peneira mais apertada. Talvez o negócio está tão apertado que você não está nem passando na peneira. Por isso que eu peço que você se atente, por causa da pressa, que eu preciso acelerar. O segundo ponto, você já entendeu o primeiro, né? Talvez você passe pela primeira porque Deus precisa de você. E para te usar, Ele precisa te afinar o seu caráter. E aprimorar, aperfeiçoar, fortalecer a sua fé. A segunda coisa é isso, o segundo ponto é isso: fortalecimento da sua fé. Jesus, ele diz que ele orou para que a fé de Pedro não desfalecesse. A palavra desfalecer, ela significa reduzir a intensidade, reduzir a quantidade, decair, minguar. Quantos de nós aqui um dia estávamos voando na fé, voando na presença de Deus? A gente usa esse termo aí, né? Orava todo dia e constantemente jejuando, e nada nos atrapalhava, nada tirava a nossa atenção. Mas agora a sua fé você começou a passar numa peneirinha, e a sua fé começou a dar uma quebrada, a sua fé começou a dar uma caída. E você vê que isso é algo que pode acontecer. Sabe por quê, irmão? Porque senão Jesus não ia orar para que a fé de Pedro permanecesse. E Jesus ainda falou assim: Pedro, eu vou orar para a sua fé permanecer. Sabe o que eu entendo disso? O resto pode ir tudo, igual foi com Jó. Pode acontecer tudo, Pedro, mas eu preciso que a sua fé permaneça. Eu preciso que a sua fé não desfaleça, que ela fique firme, porque eu vou precisar de você, Pedro, ali na frente, para ajudar o pessoal aí. Porque o que está por vir não é brincadeira. O que está por vir, Pedro, é muito sério. O que está por vir vai afligir vocês de uma tal maneira que será necessário que alguém esteja com a fé de pé, a fé fortalecida, para poder ajudar o outro irmão. Nós precisamos olhar ao nosso redor. Nós precisamos olhar para o contexto bíblico. O que aconteceu naquele tempo? O que vai acontecer depois disso aqui? Jesus vai ser preso, vai ser entregue para a crucificação, Pedro vai negar Jesus. Só que você sabe que lá na frente tudo isso vai se encaixar. Um propósito havia de ser cumprido e se cumpriu, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Mas a gente precisa, irmão, olhar para o cenário ao nosso redor. Você está fraco na fé? Você pode saber que tem alguém que está mais fraco que você e está precisando da sua ajuda. Então faz o seguinte: você que está mais forte que alguém, faça o que Jesus fez. Interceda para que a fé daquela pessoa que está mais fraquinha que você não desfaleça.
Seja um intercessor na vida dessa pessoa, seja um ajudador. Se tem alguém que você observa que está mais forte do que você, procure essa pessoa, converse com ela, peça a ela para orar por você, peça a ela para te ajudar, peça a ela para te fortalecer. Nós precisamos nos unir, nos juntar como igreja, para um ajudar o outro. Não é isso que a Bíblia diz? Que 2 é melhor do que 1, porque se um cair, o outro ajuda. Mas eu não sei porque nos últimos tempos a gente tem preferido ir sozinho. Então, eu e Deus. Tudo bem que o Senhor é suficiente, mas por que a Bíblia diz então que a gente precisa de pelo menos mais um? É porque aí nós vamos juntando, vamos aglomerando, um vai ajudando o outro. Junta a minha fé que está pouquinho, café da Natália que está maior, café do pastor que está ainda maior. Daqui a pouco, irmão, a gente tem um montão de fé. Aí sabe o que acontece? Aquilo que o pastor vive declarando aqui, a gente ganha essa cidade aí. A gente ganha essa cidade. É nessa hora que você fala aleluia, amém? Amém, glória a Deus. E o terceiro ponto, você está prestando bastante atenção, você está entendendo até aqui, irmão? Sim ou não? Amém. E o terceiro e último ponto, a terceira razão que Deus permite que nós passemos pela peneira, ou a peneira dele, ou a peneira do inimigo, a peneira do diabo, é para que nós sejamos de fato convertidos. Isso aqui é muito lindo, irmão. Presta atenção nisso que eu vou te dizer aqui. Jesus não disse a Pedro: e se você se converter? Pedro, depois que você for cirandado, se você se converter, você ajuda os seus irmãos, você fortalece os outros. Jesus disse assim: Pedro, e quando você se converter? Jesus está afirmando que para que nós sejamos de fato convertidos, é necessário que nós passemos pela peneira. Você vai passar pela peneira, Pedro. Aí quando você se converter, você ajuda os seus irmãos. Por isso que eu brinquei ontem com o Gabriel, não sei com alguém, falei assim, a Elisa até riu, falei assim: gente, vamos começar a orar para Deus mandar a luta, que diz que é na luta que o negócio acontece. Vamos parar com esse negócio de ficar orando para Deus livrar a gente da luta. Brincando, lógico, gente. Vamos pedir umas peneiras aí, vamos orar para Deus passar a gente numa peneira, para que a gente saiba se de fato somos convertidos. Era isso que Jesus estava anunciando para Pedro, ou pelo menos é isso que eu consigo visualizar quando eu li essa passagem. É necessário que nós passemos pela peneira para que de fato tenhamos convicção de que somos convertidos. O maior sinal de que uma pessoa é convertida são as suas atitudes. É quando ela ajuda a fortalecer os outros. O maior sinal de que uma pessoa é convertida é quando ela estende a mão para alguém. É o Paulo que está dizendo isso? Não, está escrito no texto que nós lemos, e eu vou ler para você aqui de novo. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Só somos de fato convertidos, ou só podemos nos considerar de fato convertidos se somos pessoas que estendemos a mão para quem está precisando. E eu não estou falando só de dinheiro, de financeiro, de uma cesta básica, não. Eu estou dizendo de um ombro, eu estou dizendo de um apoio moral. Há 2 semanas atrás, se eu não me engano, uma pessoa que não é da nossa igreja, não é da nossa cidade, passou por uma cirurgia e precisou ele está desempregado, casado, tem 2 filhos pequenos, estava precisando de remédios pós-cirurgias, um remédio muito caro, só um remédio custava R$180, R$160, mais de 150. Aí uma irmã aqui da igreja, conhecida dele, ficou sabendo da situação, foi lá no grupo da célula, colocou lá e tal. Irmão, rapidamente, aquela pessoa, aquela família recebeu 2 cestas básicas, dessa maior, 2 cestas básicas. Rapidamente essa pessoa recebeu todos os remédios que ela precisava pós-cirurgia. Rapidamente essa pessoa recebeu uma cesta básica para a criança, com leite, Nescau, biscoito de tudo quanto é tipo. E também recebeu, sabe o que? Abraço. Porque nós juntamos um grupo e fomos lá na casa dele. Mas por que eu não fiquei sabendo disso? Mas você tem que participar de célula. Procura uma célula para você, que na célula costuma rolar isso aí. Às vezes não dá tempo de trazer para a igreja. Foi assim, no estalar de dedos.
A ação começou em um dia, no outro dia a gente já estava levando lá na casa dele. Aí ele mandou uma mensagem de retorno. Eu poderia até colocar o áudio para vocês aqui, mas eu não vou colocar, porque pode ser que vocês vão conhecer a voz da pessoa e eu não quero constrangê-la. Ele respondeu dizendo: meus filhos nunca comeram esses biscoitos. Nós nunca tivemos na nossa casa tanta abundância. Passado mais alguns dias, essa mesma pessoa manda uma mensagem, entra em contato com uma outra irmã aí, que a energia da casa dele havia sido cortada, que ele precisava pagar 2 contas de luz para poder ser religado lá, a luz, a energia dele. Lá em Bom Jesus é assim. Lá em Bom Jesus, acho que passou 15 dias, Estado do Rio, passou 15 dias, corta, não é igual aqui não. Aqui eu acho que até umas 2 ou 3 contas, eu sei porque eu já andei muito. Eu sempre deixava 2, aí quando chegava a terceira eu ia lá e pagava a mais antiga. Ah, gente, quem nunca fez isso aí? Enfim, ele pegou, a irmã postou isso lá, e nós fomos para o grupo do Projeto Adorar, porque o grupo da célula já estava, né, já havia contribuído. Fomos para o grupo do Projeto Adorar, irmão, em nome de Jesus, eu quero te dizer uma coisa, em 5 minutos, era R$200 que ele precisava, em 5 minutos, nós conseguimos pagar as 2 contas de luz dele, 5 minutos. E ele mandou, ele é tão honesto, é muito bom quando você ajuda alguém que é honesto. Ele mandou a foto do comprovante que ele pagou a energia. Ele tinha mandado a foto da geladeira apagada, ele mandou a foto da geladeira ligada. E o nosso coração se encheu de alegria. Isso mostra, irmão, que somos de fato convertidos. Sabe por quê? Porque nós estamos cumprindo o que a palavra disse aqui, estendendo a mão para o outro, ajudando o outro. Às vezes você não, mas Paulo, eu não tenho nem para mim. Irmão, um abraço, uma mensagem, uma ligação, ajudar de qualquer jeito, fortalecer quem está mais fraco do que você. Uma igreja, irmão, convertida, ela não tem um discurso, ela faz, ela não fica pelos cantos dizendo que poderia ou não poderia fazer, ela se levanta e faz. Isso é uma igreja convertida. Porque nós podemos ser uma pessoa convertida individualmente e uma igreja convertida coletivamente. Não adianta nós sairmos por essa porta daqui a pouco e falar: poxa, a igreja podia ser assim, podia ser assado, podia ter aquilo, podia ter não sei o que, mas a gente não se levanta para fazer nada. Nem se dá o trabalho de chegar para o pastor da igreja para dizer: pastor, isso aqui podia ser assim, ou isso aqui podia ser assado. Colaborar, para sair da teoria, sabe, do ficar falando só e ser uma igreja mais ativa. Eu li isso aqui tocou muito no meu coração. Na verdade eu ouvi, por isso que eu anotei. Se nós falamos muito daquilo que não fazemos nada, talvez nós estejamos mesmo precisando ser peneirados para que algum resquício ruim saia de nós. O que isso quer dizer? É que às vezes a gente é muito bom em falar, mas somos péssimos em fazer aquilo que falamos. E talvez seja necessário uma peneirada. Você deve conhecer alguém que está preocupado com um cenário que possivelmente poderá vir. E eu não estou falando de financeiro, de economia, eu estou falando relacionado à perseguição da igreja. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: ah, meu Deus, agora a igreja vai ser perseguida, como se ela nunca tivesse sido perseguida. Certamente você conhece alguém que já falou essa frase do seu lado, ou você leu na internet. Só que a igreja de Jesus na terra, ela está tão acomodada, irmão, você me perdoa se isso não cabe para você, se isso não encaixa para você. Faz a velha historinha do peixe: serviu para você, você come, a espinha você joga no lixo. A igreja está tão acomodada, principalmente pós-pandemia, que as pessoas nem estão querendo mais vir para o culto, estão assistindo o culto de casa, que talvez seja necessário que venha sim um período de peneira, para que a gente possa acordar. Talvez seja necessário que o Senhor permita que a igreja dele na terra seja, aqui eu estou falando igreja coletiva, não é só a igreja evangélica vida, a igreja de Jesus na terra, em Calçado, no Espírito Santo, na nação brasileira, quem sabe até no mundo, para que a gente possa ativar, para que a gente possa acordar, para que a gente possa voltar para a realidade do que é a igreja de Jesus.
Talvez seja necessário que venha sim esse período de aflição sobre o povo de Deus, para que a gente possa decidir fazer alguma coisa, para que seja despertado algo dentro de nós e o Senhor olhe lá de cima e fala: agora sim eu posso contar com você. Passou pela peneira, foi refinado e agora eu posso contar com você. A gente às vezes estava muito acomodado, irmão, sabe, a igreja estava muito boa, aí veio essa pandemia aí que tirou tudo do lugar, e agora a igreja talvez precise passar pela peneira. E eu não estou falando isso para te assustar, estou falando para você refletir. Às vezes você hoje decide mudar algo na sua vida para que você não seja submetido a essa peneira, ou pelo menos não por enquanto. Sabe uma receita de bolo? Presta atenção nessa analogia que eu vou fazer aqui, nessa comparação. Qual é a intenção quando você pega uma receita de bolo? É você saborear o produto final da receita, que é o bolo. Só que se você pegar a receita do bolo e colocar ela dentro do forno e sentar, você vai ficar sentado esperando, porque ela não vai virar bolo. A receita não vira bolo. Você não come receita, você come bolo. O máximo que você vai conseguir é colocar fogo lá no seu fogão, no seu forno. É necessário que você junte todos os ingredientes que estão escritos naquela receita de bolo, na medida certa, porque quem faz bolo aí sabe que se botar muito fermento, vai dar errado. Se faltar também não vai crescer, vai ficar aquele bolinho. Um dia desse fui fazer um bolo de cenoura para as crianças lá em casa, que eu botei pouco fermento, que não cresceu, mas ficou gostoso, mas não cresceu. Então é necessário que você levante da comodidade, vá até o mercado, adquira todo o material, coloque em prática o que está escrito naquela receita, para que você consiga desfrutar do produto final, que é o bolo. Aqui está a nossa receita. Tem um monte aí, tem vermelha, tem preta, tem azul, tem essa que é grandona de estudo, tem umas que são fininhas, até aí no seu telefone celular tem. Mas irmão, isso aqui é receita. Se você ler essa receita aqui todo dia, mas não praticá-la, você não vai desfrutar do produto final dela. Não tem como você desfrutar de tudo que Deus te promete aqui, se você não colocar em prática, se você não sair da comodidade. Às vezes a sua comodidade, ela é fruto de uma tristeza, de uma frustração. Você precisa se levantar, você precisa se reerguer, você precisa misturar todos os ingredientes, você precisa ler a receita direitinho. Isso aqui é tal medida, aquilo ali é tal medida. Misturar tudo, esperar o tempo do forno, porque também não é só misturar tudo e comer, que você não vai comer uma massa crua. Esperar o tempo do forno. Como eu disse aqui numa pregação passada, a gente quer tudo para ontem. A gente manda a mensagem no zap, antes de ficar azulzinho, a gente já quer que o lanche tenha chegado lá em casa. É necessário que nós não só leiamos a receita, mas também a pratiquemos. E para concluir, existem pessoas, irmão, que elas... Gabriel, pode chegar para cá para a gente já caminhar para o final. Existem pessoas que pensam, que acham, ou talvez tenham até convicção de que já estão convertidas, porque elas não pecam mais. Aí você pode dizer assim: nossa, é um absurdo dizer que não peca mais. Mas irmão, aqui eu estou falando de pecado mesmo, pecado voluntário. Não é esses pecados que às vezes a gente comete involuntariamente durante o dia. Uma palavra que sai sem querer. Às vezes o seu olho te conduz para um lugar que não deveria ter ido. Eu estou falando de pecado voluntário, aquele que nós fazemos sabendo que estamos cometendo. Aquele pecado assim: eu era beberrão, agora eu não bebo mais. Eu era mulherengo, agora eu não sou mais. Eu roubava lá no serviço, agora eu não roubo mais. Eu não estou falando desse tipo de situação. Sabe por quê, irmão? Essa é a peneira mais grossa que tem. Essa é a da malha maior que tem, aquela peneirona mesmo. Quando eu trabalhava com meu pai, depende do serviço que a gente ia fazer. Tinha serviço que meu pai falava: pode coar na peneira grossa. Tinha serviço que tinha que ser na peneira fina, que a areola tinha que sair igual sal. Então essa situação que eu estou te falando, irmão, isso aqui é o beabá do negócio.
É quando você conhece Jesus. Você precisa se abster dessas coisas, renunciar do pecado. É peneira de malha grossa. Só que de acordo com que você vai caminhando, de acordo com que você vai amadurecendo, ou deveria ser assim, a malha da peneira vai afinando. E aqui Jesus está falando de trigo, porque você sabe que o joio é mais leve. Então quando coloca na peneira e joga para cima e sopra, o joio voa e vai ficando só o trigo. Eu acho que antigamente com café fazia assim também. Se eu não me engano, a pessoa fazia assim com o café na peneira e jogava para cima e soprava, aí a palha voava e vai ficando só o café. Se eu tiver errado, depois no final do culto você me corrige. Eu estou falando da peneira fina, irmão, da malha fina. Sabe que peneira é essa? É a peneira que ninguém gosta de passar. É a peneira que vai tirar de você o orgulho. É a peneira que vai tirar de você a inveja. É a peneira que vai tirar de você a avareza. Eu não vou ofertar, não vou dizimar, não tem nada com isso. O pastor tem que pagar as contas da igreja, problema dele. É a peneira, irmão, que vai tirar de você a fofoca. É a peneira que vai tirar de você o disse-me-disse. Essa é que é a peneira difícil da gente passar. Você sabe como que Deus pregou essa palavra no meu coração? Pastor, vou terminar. Você sabe como que o Espírito Santo cravou essa palavra no meu coração? Foi o seguinte: você sabe que nós tivemos conferência jovem em setembro. Em outubro não tivemos culto jovem. Em novembro nós preparamos um culto jovem. A Natália usou um negócio para dançar aqui, fazer uma dança, uma apresentação, uma dança profética aqui. Não sei se você viu, é um negócio bonito, lindo, de balançar assim. Irmão, aquilo é caríssimo. Quem estava aqui viu. Aquele negócio azul que ela estava balançando aqui, roxo, custou R$180. O pastor não gosta de falar valores, eu gosto. Um outro que parece fogo custou R$240. Foi um investimento de quase R$500 para fazer uma apresentação de dança de 10 minutos. O que parece fogo o pastor comprou com o dinheiro dele. O que parece o azul nós compramos com recurso lá de casa. Aí mandamos fazer roupa para a Natália e para a Maria Eduarda. Escolhemos um bom tecido, escolhemos uma boa costureira. Não ficou barato. Passamos dias montando aquelas lamparinas artesanais. Compramos a luzinha na internet. Aí você fala assim: ah, Paulo, você investiu porque você quis, o problema é seu. Eu concordo com você, eu tenho o maior prazer em fazer as coisas por o reino de Deus. Maior prazer, irmão. Mas escuta para você entender aonde eu quero chegar. Dia de culto jovem, se tirasse os visitantes da Criativa, os visitantes da Wesleyana e os visitantes da Presbiteriana, teriam aqui na igreja, da igreja, 12 pessoas. Aí eu fui para a peneira do diabo. Antes do culto começar, 7h20, meia dúzia de pessoas aqui, tirando os visitantes da igreja. Estou falando da igreja. O diabo começou a me cirandar aqui, ó. Você é um fracassado. Vocês estão no lugar errado. É hora de vocês irem embora dessa igreja. Tem ninguém aí, tá vendo? Ninguém gosta de vocês. Até eu subir nesse púlpito aqui, quando eu comecei a falar, minha voz mal saía. Porque a única pergunta que eu fazia na minha cabeça era: cadê a igreja? Que eu pedi tão carinhosamente lá no grupo que estivesse no culto para poder apoiar a juventude. E eu comecei aquele culto frustrado. Eu comecei aquele culto sendo cirandado na peneira do diabo, na minha mente, que é onde eu sofro os maiores ataques. Mas meu irmão, quando o culto começou, a glória de Deus manifestou nesse lugar de uma maneira. Quem estava aqui viu. 9h30 eu precisei acabar o culto. Eu falei: gente, eu preciso acabar o culto, porque nós precisamos respeitar os vizinhos. Tamanha foi a manifestação da glória de Deus aqui nessa igreja. Aí foi quando o Espírito Santo cravou aqui no meu coração: isso aí é para tirar seu orgulho. É para você saber que você tem que pregar para 5, para 10, para 15, para 20.
isso aí é para tirar a sua arrogância, isso aí é para tirar a sua prepotência, isso aí é para tirar a sua soberba. É para você entender que eu vou me manifestar, tenha muito ou tenha pouca gente. Aí o Espírito Santo falou comigo: eu já cansei de te avisar, não se entristeça por aqueles que escolheram não estar na mesa, se alegre com aqueles que escolheram estar na mesa. Porque, irmão, existem pessoas que não podem se sentar à mesa por algum motivo, um imprevisto, aconteceu alguma coisa, um filho passou mal, e existem pessoas que escolheram não estar na mesa. E foi assim que Deus cravou, que o Espírito Santo cravou essa palavra no meu coração. Eu passei pela peneira aquele dia. Tenho certeza que eu saí dali um pouquinho mais fino, porque eu aprendi mais uma lição. Quinta-feira o pastor falou aqui no altar dessa igreja: eu estou saindo de um período de peneira da malha fina, mas eu estou saindo mais forte dessa crise que eu atravessei. Eu estou saindo mais forte dessa crise. Então é isso que eu quero te dizer nessa noite. A peneira que o Senhor permite você passar. E como eu te disse, irmão, nós não estamos mais no estágio da peneira do pecado. Nós estamos no estágio da peneira da malha fina, para tirar de nós essas coisas ruins. Peneira é para tirar a sujeira. Você já viu que quando você peneira fica só a sujeira ali? É para tirar essa sujeira que eu citei para você aqui: orgulho, inveja, avareza, conversa fiada, fofoca. É isso que Deus quer tirar de nós, mas é porque Ele quer nos aprimorar. Ele quer fazer de nós uma geração de Pedro, que vai ajudar pessoas que estão mais fracas na fé. Ele quer fazer de nós uma geração de Pedro, que seremos grandes líderes, que seremos pessoas que iremos atrair multidões. Seremos pessoas que, mesmo sem saber falar, quando abrimos a boca, as multidões vão se converter. É isso que o Senhor quer fazer comigo e com você. Então não fuja da peneira de Deus, não fuja da peneira que Deus permite você passar. Não tenha medo, tenha fé. Tenha fé, irmão. Se ficar a sua fé, nós vimos aqui que é tudo que o Senhor precisa. Apaga para mim, Tiagão, por favor. Nós vamos só cantar um louvor. Se coloque de pé em nome de Jesus. Enquanto esse louvor estiver tocando, eu quero que você reflita em tudo isso que eu te falei. Primeiro, o Senhor conta com você. Segundo, Ele quer fortalecer a sua fé. E terceiro e último, meu irmão, o motivo de você passar na peneira é para que você de fato seja uma pessoa convertida.
eu não tenho muito tempo, mas eu preciso fazer isso. Então eu quero pedir para você se apressar. Não porque eu não tenho tempo, mas pelo que eu vou te falar agora. Se você está precisando ter o seu caráter afinado, purificado, a sua fé fortalecida, talvez você esteja passando por um período da sua fé tá fraca, fraquejando. Talvez você esteja precisando passar, sabe, por uma peneira para retirar de você alguma coisa. Quem sabe ainda um pecado, uma peneira de malha grossa. Mas talvez hoje você queira deixar para trás alguma coisa que tem que ser a peneira fina. Deixa eu te falar uma coisa aqui: a peneira de Jesus é melhor do que a do diabo, ou ela é menos pior. Então eu quero convidar você para vir aqui à frente. Você que quer nessa noite ter o seu caráter aprimorado, sabe, o seu caráter afinado, o seu caráter moldado. Você que está com a sua fé no nível vermelho, já viu o tanque de gasolina do carro? Está lá no vermelho. Quem sabe você quer assumir um compromisso com Jesus hoje? É a sua oportunidade, irmão, de erguer as suas mãos e dizer que você aceita, que você quer Ele, dizer que Ele é o seu amado. Não fica no seu lugar não. Vem. Talvez você está passando agora pelo que eu passei. Algo está bombardeando a sua mente aí, dizendo: não vai não, não vai não, isso é besteira, isso é balela, não vai não. Deixa eu te falar uma coisa: vem sim. Vença isso. Vença essa voz que fica falando com você aí, te colocando medo, te colocando terror. Isso, irmão, se renda. Deixa o Senhor nessa noite tirar de você, tirar algum resquíciozinho. Às vezes é uma coisinha tão pequena que precisa ser retirada da sua vida. E hoje é a oportunidade de você deixar para trás, de você sair daqui um novo homem, uma nova mulher, de você sair daqui com o ponteiro da sua fé lá no full, lá em cima, cheio, lotado da presença de Deus, de fé. Ei, deixa eu te falar, o Senhor, Ele conta com você, assim como Ele contou com Pedro. Ele conta com você para fortalecer os mais fracos. Ei, irmão, em nome de Jesus, venha, venha, alimente a sua fé, fortaleça a sua fé, em nome de Jesus. Venha, derrame as suas lágrimas diante do Senhor hoje. Nós temos tempo sim, hoje a gente está com um pouquinho de pressa, mas nós não vamos interromper nada que o Espírito Santo de Deus tem para fazer. Derrame as suas lágrimas diante dele. Você acha que Pedro, depois de ter negado Jesus e ter se arrependido, ele não chorou? Não, meu irmão. O que eu fiz, Senhor? É a sua oportunidade de falar isso para ele hoje. Senhor, o que eu fiz? É a oportunidade de você chorar, se derramar aos pés dele. É a oportunidade de você calar a voz do inimigo na sua mente. Aleluia. Essas vidas diante do Senhor. Deus, todos nós queremos ser tratados pelo poder do Espírito do Senhor. E ao vir ao altar da tua casa, nós estamos dizendo sim para o Senhor. Nós queremos ser diferente. Nós queremos ser tratados. Nós queremos ser melhor. Nós queremos, ó Pai, que o poder do Espírito do Senhor envolva cada uma dessas vidas, desta multidão que veio até o teu altar, dizer para o Senhor que alguma área elas precisam, elas desejam e elas querem ser tratadas pelo Senhor. Nunca, jamais por Satanás, mas pelo poderoso Espírito do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós saímos
de uma mensagem tremenda, apelo. E agora a gente entra num outro propósito. Sexta-feira estivemos lá presente no cartório, o Lucas e a namorada, né? E o Paulo e a Natália foram testemunhas, e eu lá também estava presente nesta sexta-feira. E por que isso é tão importante? Porque o Fabrício sentia-se dificuldade de firmar na igreja, firmar no ministério de adoração. Ele e ela são adoradores, porque eles estavam com a vida irregular diante do Senhor. E isso é muito legal, isso é muito importante. Então, como eu disse ao Paulo, eu vou fazer um momento curtinho, porque o tempo está muito breve. Mas eu quero dizer a vocês dois e a toda a família presente que Deus é o autor da família. O propósito de Deus é exatamente casamento. Exatamente antes da fundação do mundo, da queda do homem, antes do pecado, Deus já tinha instituído a família e a vida familiar, antes que houvesse qualquer outra instituição humana. Mas o segredo lá de Fabrício e toda a igreja presente é que nós precisamos nos ater ao que a palavra de Deus nos ensina, a Bíblia. A palavra de Deus diz para nós o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Só há uma maneira de nós mantermos o princípio da base, da estrutura familiar, quando nós realmente buscamos o Senhor em primeiro lugar. A palavra de Deus diz ainda que se alguém amar, vem a mim amar, ou seja, se alguém vem a mim e não aborrece, no original o sentido é amar menos, pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, antes de tudo, a nossa prioridade não é a religião, não é a espiritualidade, é Jesus, é o Senhor. É através do Senhor que nós vamos conseguir vencer todas as batalhas diárias. A Bíblia diz que cada dia é um dia mau, mas ao chegar à noite eu posso dormir novamente inabalável. E isso só será possível se eu priorizar o Senhor. E se eu priorizo o Senhor, quais são os propósitos do casamento? Glorificar a Deus e desfrutar dos bens que é ter uma vida de casal. Quais são os propósitos do casamento? Companheirismo e complementação mútua. Nem sempre será do jeito que nós queremos, as coisas mudam. E nós precisamos compreender que com o tempo as coisas mudam, mas o Deus das coisas que muda não muda. Quais são os propósitos do casamento? Prazer amoroso um para com o outro. Quais são os propósitos do casamento? Nós formarmos e propagarmos o gênero humano. Está aí o Paulo com 3 filhos. Então nós temos que entender que o propósito de Deus para nós, a instituição da família, estar antes da fundação do mundo. Pega aquele outro microfone lá para mim, Paulo, por favor. Eu gostaria de alinhar mais um monte de coisa, mas eu vou respeitar o horário. São 9 horas, então eu vou deixar 10% daquilo que a gente ia falar, para não se tornar uma segunda mensagem. Eu quero que você entenda. Não vou chamar os dois aqui já. Você entenda que Deus é família e que a consagração, abençoar o Fabrício e a Lara no altar hoje,
é de suma importância. E por isso nós vamos fazer isso agora. Agora eu quero chamar o casal aqui, por favor. Estou tentando descobrir as alianças aqui. Segura, fica aqui, ó, de frente para ela aqui, ó, vocês dois. Aí, um olhando para o outro. Segura o microfone aqui, Fabrício. Essa aqui é da Lara. Querida, você vai olhar para essa aliança, olhar para os olhos da sua esposa e você vai... Agora você está lá, foi cartório. Agora que você está diante da igreja de Cristo, é outra responsabilidade. Tá bom, querido? Você vai olhar para sua esposa, dá uma mãozinha para ele, bota o início da aliança, mas não coloca toda ela. Olha para ela agora e diga, bota o microfone na boca, meu filho, vai lá. Eu prometo. Eu prometo. Isso, fala com a voz forte. Eu prometo. Eu prometo. Diante de Deus. Diante de Deus. E das testemunhas aqui presentes. E as testemunhas aqui presentes. Que eu te recebo. Que eu te recebo. Como minha esposa. Como minha esposa. Eu te prometo. Eu te prometo. Ser fiel. Ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Amando-te. Amando-te. Respeitando-te. Respeitando-te. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Até que a morte. Até que a morte. Nos separe. Nos separe. Ou até a vinda. Ou até a vinda. Do nosso Senhor Jesus. Do nosso Senhor Jesus. Amém. Agora passa o microfone para Lara. Vai lá, mãozinha. É isso mesmo? Certo. Olha para o seu marido, diga: Fabrício. Fabrício. Eu te prometo. Eu te prometo. Diante das testemunhas. Diante das testemunhas. Diante de Deus. Diante de Deus. Neste lugar. Neste lugar. Eu te recebo. Eu te recebo. Como meu esposo. Como meu esposo. E eu te prometo. E eu te prometo. Ser fiel. Ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Amando-te. Amando-te. Respeitando-te. Respeitando-te. Sendo submissa. Sendo submissa. A você. A você. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Até que a morte. Até que a morte nos separe. Nos separe. Receba essa aliança. Receba essa aliança. Como sinal do meu amor. Como sinal do meu amor. Da minha fidelidade. Da minha fidelidade. Em nome do Pai. Em nome do Pai. Filho. Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês podem olhar para mim aqui? Os dois. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do Fabrício, da Lara. Senhor, sexta-feira eles já assinaram ali no cartório a responsabilidade, declarando diante da sociedade que eles se tornaram casados. E nessa noite, como ministro do Evangelho, na autoridade que é me concedida pela lei federal e pela palavra de Deus, eu quero os declarar casados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A igreja pode bater palma? Estenda suas mãos para frente. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga amém.